Bom dia, João. Bom dia, professora. Como a senhora está, professora? Eu tô bem. E você tá Aqui, melhor? ótimo. Quando É. for amanhã, professora, bem cedinho, lá pelas 5 horas ou 4 horas da manhã, eu vou viajar para aí também. A senhora conhece? Eu já ouvi falar, João. Pois é, professora, eu vou viajar porque eu tenho que cuidar da minha avó, que ela tem, assim, Bom muito dia. problema de saúde, essas coisas, e eu tenho que cuidar lá da minha família também. Pois eu ainda Ah, estou muito abalado com a situação do fato de minha mãe morrer. eu imagino. É muito difícil. É, professora. O Dia das Mães está perto, aí eu vou passar o Dia das Mães sem a minha mãe por perto. É verdade. A dor é muito ruim mesmo, muito difícil. Mas depois, assim, pensa no lado bom que ela vai estar. Eu sei que a gente. A mãe não tem nem o que a gente. É incomparável, né? É verdade, professora. Com certeza ela deve estar num lugar melhor do que a gente, né? A gente tem assim a vida. Mas a gente inventou uma maneira aí mesmo, de, assim, quando for no meu aniversário, no Dia das Mães, a gente faz o seguinte: a gente vai mandar mensagens para nossa mãe, que vai ser assim. A gente vai pegar balões, papéis, e a gente vai colar esses papéis nos balões. Só que nesses papéis vai ter uma mensagem para nossa mãe. E para minha nossa irmã também, que eu tenho uma irmãzinha chamada Maria Eduarda. Ela morreu no mesmo dia, quando ela nasceu, porque ela nasceu sem um pulmão e ela não conseguia Ah, respirar. Aí daí ela acabou falecendo. eu entendo. Ai, meu Deus. A pior perda para mim Meu também Deus, o povo não tá acordado, só tá eu, Maria e Rebeca na sala. chegou pouca gente, não foi? É, só tem 3 alunos na sala. Eu acho que o Foi. professor. Ah, eu acabei de me lembrar, o professor não liga, não. Liga Assim, não, ele não vai né? ligar para os alunos, não. Eu Já vou esperar mais um pouquinho, certo? Bem, certo, professora. Sim, professora, a senhora vai falar sobre o que hoje de conteúdo para a gente? hoje, João, eu vou falar sobre. A gente vai continuar com aquelas propriedades dos radicais, tá certo? Sim, sim, tá certo. Hoje eu vou explicar uma propriedade chamada de racionalização de denominadores. Eu vou apagar Ah, certo. esse aqui do quadro porque foi da aula do oitavo, certo? Aí é Certo. página 30. Eu vou Professora, falar. é uma pergunta. É que eu estou tentando ajudar um amigo meu que, assim, ele tem muito problema em matemática. Ele precisa de ajuda na parte de radiciação. A gente já viu esse conteúdo ou a gente ainda vai ver? Ah, Porque ele tem pronto, medo de foi número, ótima só que de escola pergunta, João. diferente. Exatamente, a gente está vendo agora. Deixa eu lhe dizer, a gente só viu uma, duas. A gente Porque só se eu viu três. aprender por cima para ele, Diga aí que a gente só está no início ainda de. radiciação? Início de radiciação, porque a gente só viu. Deixa eu ver. Não, a gente viu muita coisa. A gente já viu multiplicação de raízes, divisão, simplificação e Assim, introdução de um professora. fator no radical. A gente já viu quatro propriedades da radiciação. Certo? Aí hoje a Ah, gente vai ver a quinta propriedade e depois termina. Só faltam duas propriedades da radiciação. Aí então tá depois, certo, professor. se você. Radiciação não é complicado, não. Não. Né? Você viu nos outros exemplos, né? Que a gente estava fazendo tudo
Bem, a única coisa que deu trabalho foi aquele da aula passada, que você tirou bastante dúvida, certo? E foi bom, que foi sobre aquela questão de encontrar a raiz não exata, a raiz exata por decomposição. Vimos até agora que deu trabalho foi isso, né? Assim, trabalhoso, né? Mas que tem como resolver. É fazer aquela decomposição. Aí depois que terminou essa parte, aí a gente entrou em operações com raízes. Aí essa parte aqui. Alguns exemplos, ele precisa fazer uma fatoração, aí outros não, certo? Por exemplo, o que eu vou explicar hoje é racionalização de denominadores. E se der tempo, a gente vê, cadê? Adição e subtração para concluir. E raízes, tá bom? Aí quando você for estudar, quando você pegar um tempinho, você e o pessoal também, né? Aí vocês vão pegando e fazendo os exercícios, que é bem parecido com os exemplos que eu explico. Aí depois que você estudar, aí você compartilha o conhecimento do seu amigo. Aí você vai aprender mais, você vai ver que a pessoa quando ensina, aprende mais ainda. Não é verdade? É uma boa iniciativa. Eu vou só apagar aqui, tá bom? Naquele dia eu tentei, mas a internet não ajudou, deu problema mesmo da internet aqui. Aí, ainda bem que a gente já tinha concluído a revisão, não foi? Ele estava só fazendo algumas observações. Deixa eu apagar aqui, viu, para a gente começar. A gente estava só querendo fazer mais alguma observação, né, dos assuntos, mas eu concluí naquele dia a revisão. Pronto, então deixa eu colocar aqui. É página 30, tá bom? Aqui é racionalização. Racionalização de denominadores. Essa propriedade aqui da radiciação a gente usa muito nos exercícios de matemática. A gente está vendo assim essas propriedades, mas sempre que tiver uma aplicação, eu falo, certo? Essa aplicação aqui é nos próprios exercícios. Então, aqui é a página 30. Vou colocar aqui a página 30 para vocês verem. Então, deixa eu olhar aqui o primeiro exemplo aqui. Eu vou só fazer uma introdução aqui do contexto para eu ir para os exemplos, certo? Para poderem vocês entenderem. Então, na página 30 do livro, eu estou até com medo de compartilhar, assim, não é medo, assim. Como teve esses problemas de internet, eu ia colocar o livro aqui para o digital, né? Só para vocês acompanharem. Mas aí eu vou querendo ir logo. Professora Patrícia, Oi? sobre esse assunto de racionalização de denominadores, a senhora poderia explicar o que seriam esses denominadores em relação à radiciação? Sim, vou explicar. Tá certo? Eu vou explicar. Deixa eu colocar o livro aqui. Aí, quando for na hora de fazer a operação do cálculo, aí eu faço no quadro, tá bom? Então, só um minutinho. Vou botar o livro aqui digital para vocês observarem o porquê da gente estudar essa propriedade. Então, só um minuto. Certo. Professora, sobre essa quinta propriedade, depois dessa quinta, tem mais quantas propriedades em questão à radiciação? Só uma. Entendi, só Depois, tem essa mais outra, então no total são 6 tipos? 6 tipos. Uma, duas, três. 6 tipos de propriedade. Aí depois termina. Inclusive, a gente já está terminando esse capítulo. Ah, Tá aqui, bem? professora, em relação à radiciação em si, no geral, ela é difícil para quem não entende?
É não, é não. Porque meu amigo vai ter prova e a prova dele só vai ter sobre radiciação. Aí eu vou tentar ensinar ele o máximo que puder. Aí para você ó, ajudar ele, você começa a estudar da página 27. A gente fez até uns exercícios de classe. Ó, a potenciação começa da página 27, aí vai até a página 31. Tem pouquinho assunto. Aí você pode revisar com eles o que você já fez e pode fazer o exercício do que não fez ainda. E Tá relembrar. certo, Tá professora. certo? Deixa eu ver aqui se tá pegando aqui. Peraí, viu? O livro, viu? Tá, aqui para colocar aqui para vocês. Aí vocês vão ver, eu acho que a propriedade ela é fácil da racionalização. Aí eu vou explicar o que é racionalização. Deixa eu só colocar o livro aqui. Professora, então, como vou mostrar as páginas do livro de exemplo para o meu amigo sem o livro? Porque o Marconi dele é muito ocupado e ele, assim, ele não tem tempo para colocar os livros lá no Google Sala de Aula. Sim. Ah, você não tem o livro, não, é? Tenho não, professora. Ah, não sabia, não. Você pode fazer o seguinte, João. Não tem umas aulas que já foram gravadas? Aí Sim, sim, as aulas que falar em propriedades da radiciação são as últimas aulas. Aí você já pega ela. Aí lá tá dá uma certo. paradinha, aí tem um, certo? Certo, então, professora. Muito obrigado, viu, professora? Nada. Pronto, eu achei o link aqui do livro para colocar. Tá só carregando, 2 minutinhos, depois que carrega. É bom que a gente pode ver bem tranquilo, sem pressa, né? Professora, Naquele a gente começa a estudar radiciação a partir de que série? É só no nono ano mesmo? É só do nono ano. Assim, as séries anteriores, vocês verem raiz quadrada, raiz cúbica, que faz parte de radiciação, mas que não vê propriedades, vê só para extrair a raiz, né? Ah, certo, A professora. diferença é essa. Certo. Certo? Deu para entender? Professora, o foco, qual é o foco da radiciação? É as raízes quadradas? É o quê? No caso da radiciação, pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, qualquer índice, Ah, certo. certo? É por isso que diferencia das outras partes, né? Porque a gente só vê como é que extrai uma raiz quadrada, uma raiz cúbica. Aí não, na radiciação você tem como fazer. Sim, deixa eu colocar tudo. Peraí, viu? Na radiciação você tem como Certo. fazer as operações com qualquer índice. Ah, tá certo. Tá aparecendo o Professora, livro? a senhora pode mostrar um exemplo de conta de radiciação simples? Posso. Ó, por exemplo, aqui, ó. Eu já coloquei na página sem querer. Ó. Na página 27. Ó, na página 27. Aqui são exemplos de radiciação simples. Ó. Operações. Não sei por que não apareceu isso aqui. Estão conseguindo ver a tela do livro? Então, sim, professora, eu estou conseguindo, foi sim.
Eu também. Certo, ok, gente. Olha, tem operações com raiz, eu não sei o que aconteceu aqui, que saiu o resto do C civil, acho que olha, então aqui ele diz, ó, efetue a multiplicação. Aqui é um exemplo de operação simples com raízes, onde você vai, por exemplo, raiz de 16 vezes raiz quadrada de 4. Aqui é raiz quadrada. Ah, Vocês, entendi, professora. Eu até sei como é que resolve isso. A gente vai pegar o resultado dessas duas raízes quadradas e depois vai multiplicar elas até obter um resultado. Por exemplo, a raiz quadrada de 16 é 4. Logo, a raiz muito quadrada de bem. 4 é 2. E a gente vai pegar esses resultados e vai multiplicar para a gente obter o resultado final, que é 8. Exatamente, João, muito bem. Oi, tá vendo? Você já está explicando direitinho. Só E esse isso. Aqui, segundo ó, exemplo, professora, a senhora pode explicar? Essa é página? sim, Isso. esse segundo exemplo é 16 vezes 4. 16 vezes 4. Aí ele está do mesmo jeito do exemplo anterior, né? Em raízes separadas. Aí tem na propriedade que tem lá na outra página, que aquele adiantou. Você pode colocar num único radical e multiplicar 16 vezes 4. Depois que fizer a multiplicação, vai dar 64. E extrair a raiz de 64, que dá 8. Então você tem duas formas Ah, de fazer, entendi. entendeu? Ou você Entendi, professor. multiplica os números num único radical, aí dá o resultado e depois extrai a raiz, ou você extrai a raiz separadamente e depois multiplica. Pode usar as duas formas. Aí aqui a gente Ah, fez entendi aqui, agora. Muito obrigado pela certo? explicação, viu, professora? Nada. A isso que eu falei está tudo resumido aqui, nessa multiplicação de raízes, ó, pode ficar num único radical. Aí tem vários exemplos aqui. E na divisão de raiz. Na divisão é a mesma coisa. Você pode colocar no único radical, raiz quadrada de 1 sobre raiz de 4. Você coloca no único radical, o 1 e o 4, fica como fração, 1 quarto. Aí você extrai a raiz do de cima, raiz quadrada de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Então, na divisão, pode fazer o mesmo raciocínio da multiplicação, tá certo? Colocar no único radical. Aí, esse segundo exemplo, do mesmo jeito, raiz de 200 sobre raiz de 2. Aí você não vai estar procurando a raiz de 200 nem a raiz de 2. Aí você coloca no único radical os dois, né? Como diz a propriedade. Aí coloca 200 sobre 2, faz a divisão, aí dá 100, e depois extrai a raiz de 100, que é 10. A mesma coisa vai ser os outros, mesmo que tenha índices diferentes. Coloca no mesmo radical e depois extrai a raiz. Okay? Então, essa parte aí é bem simples de radiciação. Aí agora a gente vai para aqui, gente, para racionalização, tá bom? Dos denominadores. Eu vou começar, tá bom? Essa racionalização também não tem tanto trabalho, não, como a gente pensa. Então, eu vou começar aqui nesse primeiro parágrafo, certo? Foi a página que eu disse, que aqui a página do livro digital é diferente do livro. Deixa eu ver qual foi a página aqui que eu falei. Peraí, viu? Eu botei ali o quadro, página 30, certo? Página 30. Então, a gente vai ver hoje, ó, racionalização de denominadores. Então, eu vou ler aqui esses parágrafos e vou explicar. E depois vai chegar nos exemplos, tá bom? Nos exemplos para a gente fazer as operações. Então, ele diz assim, ó, no conjunto dos números reais, existem frações que apresentam uma raiz no denominador. Então, dentro do conjunto dos números reais, tem uma fração e no denominador existe uma raiz. Ó. Por exemplo, ele colocou aqui, ó, 1 sobre raiz quadrada de 3. Aí está dizendo, ó, a fração 1 sobre raiz quadrada de 3 é aproximadamente igual a... Nosso objetivo não vai ser esse, fazer isso que ele está dizendo. Isso aqui é só uma... Professora, uma dúvida. Por que a gente obteve esse resultado que parece ser um resultado irracional após a questão sobre um por a raiz quadrada de 3? Por que ele obteve esse resultado? Ele fez o seguinte, ele disse que a fração aqui, 1 sobre raiz quadrada de 3 é 1 no numerador
E a raiz de 3, ó, ele extraiu a raiz de 3 por aqueles procedimentos que aprendemos, né? Aqueles procedimentos que eu expliquei para vocês. Quando for uma raiz de um número irracional, como raiz de 3, raiz de 7, raiz de 5, aí a gente vai fazer aquelas aproximações, certo? A gente faz aquelas aproximações e vai encontrando casas decimais, sendo que para a gente, até a segunda casa decimal, ou a primeira, que a gente chama de aproximação com décimo, ou aproximação com centésimo, certo? Então, até a segunda casa fica legal. Agora, como o número irracional ele tem infinitas casas, aí está dizendo assim que na matemática não é interessante você escrever um número sobre um número irracional, porque aqui vai ter infinitas casas, e vai ser muito trabalhoso trabalhar, vai ser muito trabalhoso você utilizar isso aqui nos exercícios, né? Tá Professora, entendendo? então, Aí, qual é a assim, maneira mais simples e fácil que a gente pode resolver esse cálculo? Como, por exemplo, que a gente está no cálculo agora de um pela raiz quadrada de 3. Qual seria a isso, maneira mais fácil de entender e conseguir exatamente isso que resolver? eu vou, é exatamente nosso objetivo hoje, em vez de extrair a raiz de 3, a gente vai usar a racionalização de denominadores, tá certo? Então, exatamente no ponto onde eu estou querendo chegar com você. Então, a gente não vai escrever um numerador sobre uma raiz irracional, porque são inúmeros casas decimais. Estão vendo aqui, ó, que ele colocou, deixa eu ver quantas casas, 2, 4, 6, 7 casas decimais após a vírgula. Então, isso aqui, ele diz, ó, perceba que isso é um quociente cujo valor é difícil de se calcular. Então, a gente não vai perder tempo para ficar calculando raiz de um número racional. Para a gente estava calculando até a segunda casa, mas para esse tipo de exemplo aqui, onde aparece no denominador, não é o ideal, tá certo? Então, ele disse que aqui a gente não vai fazer isso. Então, o que é que iremos fazer? Aí, agora vem a resposta. Eu vou responder agora, tá? A sua pergunta. Sua resposta, não, desculpa, a sua pergunta. Então, ele diz aqui, ó, uma maneira bem simples é a gente pegar 1 sobre raiz de 3, ó, de maneira bem simples, e multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3, o que não altera o valor da fração. Então, nessa propriedade das raízes, que se chama racionalização de denominadores, o que é racionalizar um denominador? É você multiplicar o numerador, veja bem como é simples, ó. 1 sobre raiz de 3 é a pergunta, né? Mas aí, para a gente não chegar no resultado de dividir 1 sobre o resultado da raiz de 3, que ficaria um negócio muito trabalhoso fazer essa divisão aqui com várias casas decimais, aí o que é que a gente vai aprender agora? A racionalizar. E o que é racionalizar? É você multiplicar o numerador e o denominador pela mesma raiz. Então, se aqui tem raiz de 3, ó, eu vou reescrever a pergunta, que é 1 sobre raiz de 3, e multiplicar pelo próprio denominador, que é a raiz quadrada de 3. Ó. Então, é isso, racionalizar exatamente isso aqui. Ó. É multiplicar o numerador e o denominador pela mesma raiz da pergunta aqui. Se fosse 1 sobre raiz de 5, aí ia ficar 1 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 sobre raiz de 5. Estão entendendo o que é racionalizar? É um procedimento chamado ó, racionalização do denominador. Porque a gente transforma uma fração que o denominador é irracional para um denominador melhor de trabalhar, que se chama racional. Então, vamos ver como é que esse procedimento. Então, 1 sobre raiz de 3 vai ficar igual a... Repete a pergunta, 1 sobre raiz de 3, e multiplica o pontinho da multiplicação pelo denominador, que é raiz de 3. Então, fica vezes raiz de 3, vezes raiz de 3. Aí, agora, a gente vai fazer apenas as multiplicações, tá bom? Aqui nesse próximo passo. 1 vezes qualquer número vai dar esse qualquer número, que no caso aqui o numerador da raiz de 3. Então, 1 não aparece mais aqui na frente. Aí no denominador, a gente tem que ter só um cuidadozinho, porque a gente vai voltar um pouquinho para alguma daquelas propriedades da potenciação, que já vimos. Tem um raiz de 3, veja, tem duas maneiras de Professora, a fazer, viu, senhora pode gente? explicar de novo, por favor?
Posso? Olha, então aqui nesse exemplo, esse é o primeiro exemplo de racionalização. A pergunta é, ele diz aqui, como determinar uma fração equivalente a 1 sobre raiz de 3, de maneira simples, sem ser dessa maneira inicial que ele falou aqui, né? Ele disse que essa maneira é muito difícil de calcular e a gente não vai perder esse tempo todo fazendo isso. Então, como é essa maneira? É racionalizar os denominadores. Então, 1 sobre raiz quadrada de 3, você escreve o sinal de igual, aí começa a resolver. Aí escreve novamente a pergunta, que é 1 sobre raiz de 3, e multiplica tanto o numerador como o denominador pela raiz quadrada que você está vendo no número de baixo, que é raiz de 3. Ó. Esse raiz de 3 vezes raiz de 3, ele não apareceu do nada. De onde veio? Daqui de baixo. Ó. Então, racionalizar é escrever o numerador, é multiplicar o numerador e o denominador pela mesma raiz. Certo? Então, ele escreveu raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Então, Depois disso, professora, se a gente pegar um exemplo de 1 pela raiz quadrada de 2, aí a gente vai colocar o sinal de igual, aí a gente vai isso, colocar 1 que é isso. multiplicado por 2 e o 2 embaixo daquele outro 2, né? Muito bem, exatamente. Que é justamente esse exemplo aqui, ó, João, viu? E o pessoal também, certo? Esse exemplo. Certo. Aí, eu vou só Professora, terminar de... uma dúvida, por que aquele númerozinho 2 aparece depois do resultado Sim, ali eu vou embaixo? explicar agora, tá bom? Eu vou Tá explicar certo? agora. Pronto, aí depois de feito isso que eu disse, né? Você fez o passo de fazer a racionalização, aí você vai apenas fazer a operação agora de multiplicação. 1 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz de 3 no numerador, certo? Aí agora vem a sua pergunta. Raiz de 3 vezes raiz de 3, eu posso escrever como raiz quadrada de 3 ao quadrado. De onde vem esse 2? Da propriedade das potenciações, produto de potência de mesma base. Repete a base, que é 3, ó, e soma os expoentes. O expoente aqui é 1 e o expoente daqui é 1. Então, quando você tem um produto, você pode somar os expoentes. 1 mais 1 dá 2. Então, ficou raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, esse 2 vem da soma dos expoentes. E a soma dos expoentes vem da propriedade de produto de potência de mesma base. Então, na radiciação, a gente usa essa propriedade das potenciações, tá certo? Deixa eu ir para o quadro aqui para Professora, uma pergunta. Por que depois fazer. daquele resultado o sinal da raiz quadrada sumiu no 3 de baixo? Porque você cancela o expoente 2 com o índice 2. Lembra que a gente falou em cancelamento? Sim. Lembra que eu disse, quando a gente estava fazendo a decomposição em fatores prima, eu disse, quando o índice for igual ao expoente, você pode fazer esse cancelamento, que é a mesma coisa que está simplificando o índice com expoente. Então, quando você simplifica, aí esse radical aqui, ele desaparece. Que você simplificou, aí só ficou 3. Certo? Então, por isso, Certo. Então a gente não cancela a raiz quadrada de cima, mas a gente cancela a de baixo, né, professora? a de cima a gente não cancela porque o expoente aqui do 3 é 1 e o expoente desculpa, e o índice é 2, né? Porque a gente sabe que quando não aparece é raiz quadrada. Então, 1 e 2 não tem o mesmo valor para ser cancelado, não tem como simplificar. Mas aqui tem, né? O 2 de aqui com 2 de aqui, certo? Professor, então eu entendi que é assim. Sabe esse 3 com 2 do lado? Eu fiz assim. Eu fiz a raiz quadrada de 3 por 2 como se fosse uma multiplicação, e seria 6. Logo, o resultado da raiz quadrada de 6 seria 3. E a gente pegava esse 3 e colocava debaixo da raiz quadrada de 3 que está em cima, logo dando o resultado. Eu estou entendendo o que você quer dizer. Olha, o que ficou errado, o procedimento que você fez é o caminho também, é outro caminho que eu já estava pensando em explicar agora. Agora, o que ficou errado foi o valor. Deixa eu só lhe explicar. Você não vai somar 3 mais 3. Numa multiplicação, você poderia fazer sem ser dessa forma que ele fez no livro. Você pode. Viu, João? Você está
uma ideia muito boa. Agora, só, em vez de somar, porque aqui tem uma multiplicação, aí você faria 3 vezes 3 dá a raiz quadrada de 9. Em vez desse 3 ao quadrado, ficaria raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é quanto? 3. Aí vai dar o 3. mesmo resultado. Então, você tem duas formas de Ah, fazer. Entendeu agora? Deixa entendi, eu... professora. Pronto, muito bem. Deixa eu ir agora para o Ela explica quadro. muito bem, professora. Tá, obrigada, João. Então, vocês têm essas duas formas de fazer, certo, gente? Ou você multiplica e encontra a raiz, ou você faz o procedimento do cancelamento, que é a simplificação. Deixa eu sair da página de novo aqui no livro. Eu vou explicar o próximo exemplo, tá bom? Deu para entender esse primeiro? Deu sim, Olha, professora, com certeza. certo, muito bem. Olha, eu vou explicar esse próximo aqui, ó. Você tinha até me perguntado, ó, 1 sobre raiz quadrada de 2. Certo? Aí se ele ser assim, racionalize os denominadores. O nome já está dizendo, ó. A gente vai pegar o denominador e vai racionalizar. Vai deixar ele de uma forma mais simples do que trabalhar com raiz no denominador. Então, você pega a pergunta, que é 1 sobre raiz de 2. Deixa eu pegar outro lápis aqui, que eu acho que deve ficar melhor. Você escreve a pergunta, certo? 1 sobre raiz quadrada de 2 e multiplica ao pontinho da multiplicação pelo denominador. Quem é o denominador? Raiz quadrada de 2, ó. Certo? No livro tem isso aqui, mas estou explicando aqui porque a gente já fez a introdução. Então, racionalizar isso aqui é multiplicar o numerador e o denominador pela raiz inicial aqui da pergunta. Certo? Se fosse raiz de 5, aí ia ficar raiz quadrada de 5 vezes raiz de 5. Aí tem duas maneiras de fazer. Você pode multiplicar 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, né? Aí você pode fazer desse jeito aí que você disse, viu, João? Sendo que não pode somar, tá certo? Aqui é uma multiplicação. 2 vezes 2 não dá 4? Estão conseguindo ver? Deixa eu ver se está Estamos sim, muito. professora, estamos vendo sim. Tá certo, muito bem. Olha, então 2 vezes 2 dá raiz quadrada de 4. 4. Aí E eu a vou raiz repetir. quadrada de 4 é 2. Muito bem. Eu repito o numerador e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, essa forma eu também acho mais simples. Ou você pode fazer da outra forma que o livro explicou aí, ó. Então, por exemplo, Tira eu até não, um print. vou tirar o print. Eu já ia pedir para quem está sem o livro ou dar uma copiada do exemplo, ou tirar um print. Isso ajuda muito, professora. Professora, É, uma dúvida. Quando for os testes ou as provas do segundo bimestre, esse assunto que a senhora está explicando sobre radiciação vai cair? vai, porque ele não caiu na prova anterior, Ah, certo? Aí sempre assim, um assunto que eu não utilizei, aí eu coloco, que é assim que aí já é bom aprender logo agora, né, professora? Já para não ter dificuldade lá na frente. porque depois, lá na frente, se a pessoa aí vai esquecer, né? Geralmente é normal a pessoa, o cérebro, a gente esquecer umas coisas que já viu antes. Aí, para ficar mais, para lembrar, aí você já faz a atividade hoje, assim, ou quando puder, né? Nessa semana, já faz a atividade referente a esse exemplo, a esse assunto. Aí você já fixa e não esquece, né? Aí quando for estudar para a prova, vai só revisar, porque já aprendeu, né? Tá entendendo? Entendi. Então, tem essa maneira de fazer, e a outra é a seguinte, a outra eu vou começar já daqui, certo? 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 é 4. aquele procedimento que eu disse. Você repete a base, que é 2, e soma os expoentes, está subtendido um em um aqui, ó. Ele não coloca, mas a gente subtende que tem um em um. Então, se é um produto, eu posso somar um mais um, que dá 2. O livro fez assim, ó. Agora você escolhe, gente. Ou você faz dessa maneira ou dessa, tá certo? A outra maneira é mais simples, que é só multiplicar os dois numa, aí dá a raiz. No caso, deu a raiz de 4 e extrai a raiz que dá 2.
Essa outra maneira, assim, não é difícil. É só porque você tem que lembrar dessa propriedade, da potenciação, Esse né? é o resultado final, professora? Oi? Esse é o resultado final? Não, aí eu vou concluir agora, certo? Raiz quadrada de 2. Ó. Aí você vai. Aqui chega aquela parte da simplificação do índice. O índice aqui é 2, mas ele não aparece, né? Mas a gente sabe que é 2, é subentendido. 2 com expoente. Você cancela e fica só o número 2. Então, tem esse resultado e esse que é o mesmo. São equivalentes. Então, Ah, qual é o objetivo da nossa racionalização de denominadores? É deixar o denominador sem raiz. Viu que a raiz ficou em cima agora? Assim, não é uma mágica, né? Mas a é, gente usou um procedimento que se chama racionalizar denominadores. O que é racionalizar? É multiplicar o numerador e o denominador pela mesma raiz, que é a raiz inicial. Tá certo? é Então, bem pode. melhor aprender da maneira mais simples que a gente não esquece. Porque imagina, se a gente demora muito para aprender uma coisa difícil e depois de alguns dias a pessoa esquece. É verdade. Porque se deixar para aprender lá na frente, é melhor aprender agora, né? Praticar os exercícios agora que você não vai esquecer. Porque se deixar mais lá na frente, aí vai ter outro assunto, outro assunto. Aí às vezes tem outras coisas diferentes. Aí cada um vai dependendo do outro. Aí se você não aprender esse, aí, lá na frente vai precisar desse, tá entendendo, né? É Tô tudo uma entendendo, professor. sequência. É. Eu posso apagar? Tem alguém Pode copiando? sim, professor. Eu tirei os prints, qualquer coisa eu posto lá no grupo. Certo, muito bem. Eu vou fazer o outro exemplo, tá bom? Tá certo, professor. Professora, ainda hoje, nessa aula de matemática, vai ter tempo para a gente estudar o último, né, no caso, a última parte sobre radiciação? Eu acho que dá para a gente começar, pelo menos, deixa eu olhar aqui, viu? No Porque a começo, né? última parte é a adição e subtração de raízes. Eu acho que dá para pelo menos fazer um exemplo. Dá para a gente só Eu acho que iniciar. essa aula acaba dando 9 horas, professor, porque depois de 9 horas a gente tem um intervalo e depois É, começa de 9h20 a aula. E é, agora é 8h46, então tem tempo de sobra. é verdade. Viu? Quando faltar uns 3 minutinhos de acabar, eu já tenho terminado. É, Mas não, tá bem mais tranquilo agora para a gente. Porque aqui para a gente fazer o próximo exemplo, aí a gente conclui. matemática não é difícil quando a gente aprende, né, professora? Oi? Matemática não é difícil quando a gente aprende e busca aprender, né, professora? É verdade. Não é? Você começa a gostar da matemática, mesmo sendo assim, algumas coisas são trabalhosas, outras não, né? Mas quando você Sim, começa a aprender, verdade. você começa a gostar, porque você vê que depois você vai precisar. Não é que você vai usar no dia a dia isso, né? Mas outras coisas você usa, né? Como É, porcentagem, juros, essas coisas a gente usa no nosso dia a dia. Aí tem outras coisas é que a gente não verdade. usa, mas a gente precisa para quando for fazer um Uma Enem, prova, algum teste assim pro Enem, alguma coisa assim, a é, gente vai um precisar. teste de seleção de um emprego, aí eles pedem logo o quê? Português e matemática. Né? Então, para você ver É, como é importante, né? sim. A questão da Como a aprendizagem. senhora falou aquelas coisas que algumas coisas da matemática é difícil, outras é fáceis, é como se a matemática fosse 100% e 50% seria para as coisas difíceis de matemática e os outros 50% seria a outra metade das coisas fáceis de matemática, né, professora? É verdade. Sim, eu vou pegar outro exemplo, certo? Agora é 2 sobre raiz de 7. A gente vai fazer do mesmo jeito. Ó, Certo. 2, deixa eu olhar aqui para o exemplo, sobre raiz quadrada de 7. Pronto. Com o mesmo raciocínio, tá bom? Então, a gente vai repetir a pergunta de 2 sobre raiz quadrada de 7. Toda vez que eu ver uma fração com denominador com raiz, aí a gente usa a racionalização de denominadores, tá certo? Esse é o nosso objetivo. Então, eu vou multiplicar o numerador pela mesma raiz. Raiz quadrada de 7 e o denominador também, raiz quadrada de 7. Aí depois disso, o que, é que a gente faz? Naquele outro caso aqui era um, né? Mas aqui é 2. Aí não posso multiplicar, gente. Cuidado aqui, ó.
Eu não posso multiplicar 2 vezes 7 porque ele não está dentro de uma raiz. Se ele tivesse, ia ficar 14, mas ele não está, ele está fora da raiz. Então, não tem como multiplicar números que estão um dentro da raiz e outro não está. Então, a gente deixa de forma indicada, fica 2 raiz de 7. Só a forma indicada da multiplicação, tá certo? Aí, no denominador, como é que fica? Vamos fazer da forma mais simples? No denominador, você pode multiplicar raiz de 7 vezes raiz de 7. Quanto é 7 vezes 7? Aí você escreve o radical, que é raiz quadrada. 7 vezes 7 lá na tabuada dá quanto? 49. Tá bom? 7 vezes 7 dá 49. Eu vou fazer o resultado aqui, tá bom? Então fica 2 raiz quadrada de 7 sobre. Que é a raiz quadrada de 49? O próprio 7, né? Pronto, ele terminou. Tá vendo como foi simples? 2 raiz quadrada de 7 sobre 7. Qual a outra maneira? Ah, então é simples, professora. É a mesma coisa daquele outro exemplo, só que com números diferentes e com resultados diferentes. É aquele É, resultado já deu 2 e 2. Logo, esse resultado já deu 7 e 7. é. Já é É uma coisa bem simples. lógica, né? Já você já começa a perceber que é parecido. O que muda é que apresentou um 2 em vez de um, né? Aqui na outra tem um É, parecido um. Sim, aí a outra maneira de fazer, vamos fazer, porque aí quando vocês for fazer o exercício, você escolhe ou essa maneira de multiplicar o denominador, 7 vezes 7 dá 49, e depois extrai a raiz de 49 que deu 7, ou a outra maneira de simplificar. Então, aqui, 2 vezes raiz de 7 dá 2, raiz quadrada de 7. Certo? Aí, 7 vezes 7, em vez de a gente multiplicar, a gente vai deixar agora ó, no mesmo radical e somar os expoentes. Vai subentender que tem um e tem um aqui. Que na verdade tem, porque a gente não escreve o expoente. Vai repetir a base, que é 7 e somar um mais um que dá 2. A diferença aqui, ó, é que você vai cancelar o expoente do 7 com o índice 2. Aí vai ficar só 7. E em cima, escreve 2 mais quadrado de 7. Pronto, terminou. Esse resultado é idêntico a esse. O que mudou foi a forma de você fazer a operação. Mas no início a gente faz com o mesmo procedimento, né? Pronto, e se quiserem copiar, eu tirar o print para depois. Aí não deixem de fazer a atividade de casa, porque aí vocês vão praticar exatamente o que eu expliquei hoje. É página 30, atividade de casa. as atividades de casa são esses exemplos que a senhora passou, né, professora? Acho que ela travou. É, Ah, Oh, meu Deus. É olha, a chuva. gente. Opa, parou aqui. Gente,